Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60 informando as novidades de histórias em quadrinhos na terra do Tio Sam, ou seja, nos Estados Unidos. Esse vídeo vai ser interessante para quem é fã de Guns N' Roses, porque eu não estou falando aqui do lado musical da banda. Estou falando que o Guns N' Roses, mais precisamente o vocalista da banda, Axl Rose, ele está envolvido num projeto de graphic novel por parte de uma editora independente lá nos Estados Unidos, que a gente chama de Indie Comics, os quadrinhos independentes, né? Ou Indie Publish, editora independente, editoras independentes. E o Axl, ele está envolvido numa graphic novel, que eu vou deixar depois o link aí na descrição, né? O que vocês devem saber sobre a graphic novel, as encomendas, as pré-encomendas, que se alguém quiser fazer ali, importar nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que muitos já vão importar ali, né? Os fãs do Guns N' Roses. Essa graphic novel é o seguinte: parece ser um negócio muito bom, porque o tema da graphic novel vai ser Neo Noir, né? Negócio meio voltado à investigação, negócio meio voltado ao mistério, negócio relacionado a cyberpunk no futuro pós-apocalíptico. E o Axl Rose, ele é o cara que está comandando não, né? Ele está contribuindo com essa graphic novel, porque pelo que eu li na notícia, que eu até traduzi para o meu blog, ele quer passar todo aquilo que ele viveu, né? Ele vivenciou nos tempos mais selvagens do Guns N' Roses, nos anos 80, nos anos 90, quando aquele Axl Rose bem fodão mesmo, que a gente passou a se tornar fã da banda por causa disso aí, né? Seja pelas polêmicas ou pelas canções do Guns N' Roses, que eram realmente muito fodas pra época, né? Os shows, as performance de palco, vocalista aprontando, se envolvendo em várias confusões. Ou seja, o Guns N' Roses era uma banda de rock bastante temida na época. E aí parece que essa graphic novel, que se chama Appetite for Destruction, título do primeiro álbum oficial do Guns N' Roses, promete trazer um Axl Rose totalmente enraizado nas raízes do rock and roll e no que tornou a banda um fenômeno mundial, né? Que o Guns N' Roses, quando chegou com esse álbum Appetite for Destruction lá nos anos 80, eles revitalizaram o gênero do heavy metal e até mesmo hard rock, né? Ou seja, não tínhamos mais, ou seja, canções de bandas como Poison, aquelas bandas Cinderella, outras ali, né, que eram mais voltadas ao glam metal. Foi algo que o Guns N' Roses com Appetite for Destruction, eles mostraram algo mais selvagem, mas ao mesmo tempo ainda era uma banda de hard rock, tá? Enfim, mas não era muito glam. Tinha lá, né, algumas influências de glam, mas era mais voltado ao hard rock e deu uma cara nova para o metal, né? O metal hard rock. Então, e o Appetite for Destruction foi o álbum que consolidou o Guns N' Roses, né? Enfim. E aqui nós temos essa graphic novel, cara, da editora independente chamada Sumerian Comics. E a Sumerian Comics, que já publicou alguns materiais, inclusive até elogiei materiais. Eles fizeram uma espécie de sequência do filme estrelado pela Sharon Stone, do Paul Verhoeven, que é Instinto Selvagem, Basic Instinct, que era uma sequência do filme, né? Segundo a proposta da Sumerian ali, era a sequência oficial, e infelizmente só li as duas primeiras edições. Eu não li o resto da minissérie, que é a sequência desse filme. Mas essa editora aí, a Sumerian Comics, eles fizeram também várias sequências de outros filmes, como por exemplo aquele filme A Bruma Assassina, do John Carpenter, né, que é o The Fog. Fizeram várias sequências e também reconstituíram, ou seja, não reconstituíram, né, mas fizeram também uma espécie de filme, né, histórias em quadrinhos, relacionado àquele filme O Psicopata Americano, estrelado pelo Christian Bale, de O Cavaleiro das Trevas, tá? Então, a Sumerian Comics é uma editora bastante inovadora nesse quesito, né? Eu não acompanho muito o material dela. Aí o Axl Rose, ele formou uma parceria com essa editora, Sumerian,
para ele ficar a cargo dessa graphic novels, que não vai ser uma só. Vai ser um volume de graphic novels. Então, o que seria graphic novels? Graphic novels é quase que é uma minissérie em formato de luxo, tá? É uma minissérie em formato de luxo. Não é uma minissérie, é uma história em quadrinhos em formato de luxo, que às vezes tem uma só, uma graphic novel, só que nesse caso vai ter vários volumes. E o título da graphic novel é Appetite for Destruction. Leva o título do primeiro álbum oficial da banda Guns N' Roses. Enfim, pelo que eu andei vendo, a coisa parece que vai ser boa, tá? Vai ser um negócio mais obscuro, negócio mais voltado, como eu já disse aqui, ao cyberpunk, ao neo-noir, espionagem, algo mais futurista, porque isso aqui se passa no futuro pós-apocalíptico. E o plot, vocês aí que estão ouvindo, né, do outro lado, ainda mais os fãs de Guns N' Roses, né, pode ter alguns fãs mais exigentes que não conhecem muito HQs, né, do contrário da gente, eu que já li muitos HQs, incluindo HQs independentes, pode ser que achem a sinopse um tanto quanto absurda, porque o Axl Rose aqui, na própria visão do próprio Axl Rose, ele vai ser retratado como uma espécie de humano-robô. Ou seja, um humano-robô no futuro. Mas como ele se tornou desse jeito? Bom, a gente já sabe. Ele se tornou dessa forma porque o plot, né, dessa graphic novel, nas primeiras edições, né, nos primeiros volumes, acho que aconteceu alguma coisa que o Axl Rose, nesse futuro, ele morreu. Ele foi destruído, né, pelo futuro pós-apocalíptico, bem quase similar, algo meio similar ao Mad Max. E acho que até vou colocar um pouco daquela abordagem que eu vi naquela minissérie, muito boa por sinal na época ali, chamada The Silver Coin, a moeda de prata, que foi publicada pela Image Comics. E também deixaria também outros filmes ali de cyberpunk, como por exemplo o Cyborg, o Dragão do Futuro, estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Então, filme foda. Então, o plot dessa história, dessa graphic novel, é praticamente um Axl Rose que morreu no futuro. Então ele se tornou uma espécie de meta-humano, metade humano, metade robô. Isso pode render, né, uma história muito foda, hein? Uma história muito foda e que pode mostrar que o Axl, ele além de vocalista, ele também é um grande escritor, né? Porque se a gente for voltar um pouco aqui nos trabalhos dele, né, quando ele adotou aquele lado mais perfeccionista, né, lado mais criativo do Guns N' Roses para o trabalho User Illusion, dois trabalhos, User Illusion 1 e User Illusion 2. E no User Illusion 1 ele pegou de um conto até relacionado ao terror mesmo, para encaixar no videoclipe, na letra da canção November Rain, tá? Por mais que seja uma canção muito conhecida, o conto mesmo é um conto de terror. O conto que ele pegou daquele cara Del James, que acho que originalmente escreveu o conto de November Rain. Aí parece que o Axl ali, ele adaptou esse conto para o videoclipe November Rain. Pelo menos é o que eu acho, tá? Não estou lendo aqui, eu estou falando aqui o que eu lembro de algumas entrevistas que eu vi. E o próprio Axl Rose falou em algumas entrevistas. Então o Axl, ele é bastante versátil nisso, na hora de escrever as letras, contos sombrios, porque se a gente analisar aqui o clipe November Rain, ele é trágico, ele é um clipe trágico. A atriz, né, que participa do clipe November Rain, que na vida real teve um caso com o Axl Rose, né, que é a modelo da Versace, Stephanie Seymour, gostosa, acho que ela continua bonita até hoje, né? Enfim, ela participa do clipe e tem o final trágico do clipe. Então esse conto que o Axl Rose adaptou é de um conto original escrito pelo Del James, conto de terror, cara. E por isso que eu acho que essa graphic novel da Sumerian Comics pode vir a render bons frutos para o Axl Rose ou também para o próprio Guns N' Roses, né? Que eles estão aqui trabalhando numa editora independente. Não é Marvel, não é DC, não é nenhuma editora mainstream. É um lado mais independente. E ele vai divulgar esse talento dele, que eu acho que vai render bons frutos, como eu já disse aqui. Então nós temos aqui no plot dessa graphic novel, né, que será em vários volumes, um Axl Rose meta-humano.
mas ao mesmo tempo aquela raiz rock, mesmo, rocker, rebelde, violento. Acho que algumas coisas do passado dele vão vir à tona nessa graphic novel. Eu fiquei curioso para ler, sinceramente eu fiquei curioso para ler. Vai trabalhar com alguns caras ali que inclusive já escreveram, né, algumas HQs ali, enfim, são os caras que já escrevem, né, esses materiais independentes ali. Então acho que vamos ver o que vai se suceder nessa graphic novel, que quem fizer a pré-encomenda vai conseguir ali uma fotografia autografada exclusivamente pelo Axl Rose, vai conseguir uma edição de luxo. Enfim, eu fiquei curioso, eu quero ler essa graphic novel aí, porque se a gente aqui levar em conta, o Guns N' Roses como banda, pra mim, na minha opinião, já não funciona mais, tá? O Axl Rose tá cantando mal pra caralho, eu não gostei muito da performance da banda. Enfim, vão vir pro Brasil também, pra mim é irrelevante, eles podiam vir até no Lollapalooza, pra mim é irrelevante. Vou ver uma banda dessa, eu acho que não valia a pena não. Mas eu acho que essa graphic novel vai resgatar um pouco da imagem do W. Axl Rose, ou William Axl Rose. Vai resgatar uma parte da imagem dele que foi perdida, né? Então eu acho que isso que ele se enveredou. Ele pensou, pô, eu vou me enveredar nessa graphic novel, eu vou fazer o meu nome se alavancar ainda mais do que ele já se alavancou com a minha própria banda da qual ele é vocalista, que é o Guns N' Roses. Então eu acho que vale mais a pena esperar por essa graphic novel do Axl Rose aí, que é o Appetite for Destruction, do que a gente ficar esperançoso no CD novo do Guns N' Roses ou numa apresentação aí, né, que seja ao menos decente. Eu já não tenho nenhuma esperança não, levando em conta a pegada de palco aí da banda, o cara cantando mal pra caralho. Não gosto desse Guns N' Roses não. Mas vamos ver aqui se no quesito graphic novel, histórias em quadrinhos, o Axl Rose ele se sobressai, porque o plot é muito bom. O futuro pós-apocalíptico vai ser meio dark, tá? Não vai, pelo que eu vi a prévia, não vai ser piegas. A Sumerian Comics, junto com o Axl Rose e os responsáveis por essa graphic novel, eles querem fazer alguma coisa bem dark, bem neo-noir, cyberpunk, enfim, um negócio bem futurista mesmo, que vai mostrar o mundo devastado, e o Axl Rose ali sobrou, ele se tornou praticamente metade homem, metade robô. Acho que a tecnologia ali, né? Isso me lembra, inclusive, cara, esse plot aí do Axl Rose, metade homem, metade robô, me lembra um clipe do Billy Idol. Agora esqueci o nome da canção, cara. É um clipe do Billy Idol muito bem feito, que eu achei muito do caralho mesmo. Isso aí é lá dos anos 90. Ah, lembrei o nome da canção, Shock to the System. Um choque ao sistema, que o Billy Idol é transformado numa espécie de robô ali, todo, enfim, né, ele é transformado numa espécie de robô, né, quase que um robô ali, andando também no futuro pós-apocalíptico. E essa canção Shock to the System me lembrou muito o Exterminador do Futuro, ainda mais o filme original, né, do James Cameron, lá dos anos 80. Então eu acho que vai ser mais ou menos igual o que o Axl Rose vai fazer nessa graphic novel, né, histórias em quadrinhos, semelhante ao clipe do Billy Idol, Shock to the System, que inclusive eu acho que essa canção do Billy Idol faz parte de um álbum intitulado Cyberpunk. Não sei, se eu estiver errando aqui, eu corrijo na edição do vídeo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Cyberpunk, um clipe muito do caralho do Billy Idol. Pra quem não viu aí, digita aí depois no YouTube, Billy Idol Shock to the System. Cara, esse clipe é muito foda. E bastante relacionado com o Cyberpunk, neo-noir, futuro pós-apocalíptico, é muito foda isso aí, beleza? Bom, fiquem ligados no canal Taper 60, que em breve, futuramente, eu trarei mais novidades, né, sobre esse projeto, né, envolvendo Axl Rose com a editora Sumerian Comics, que é a graphic novel Appetite for Destruction, que se passa num futuro pós-apocalíptico, neo-noir cyberpunk. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60. Um abraço a todos e fui!